Olá, galerinha do nono ano da Escola de Ensino Fundamental, professora Joana Marques Bezerra. Estamos nós aqui de novo para mais uma videoaula. Que legal, hein? E hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito importante para a continuação dos nossos próximos estudos, onde nós vamos estudar sobre o período composto por coordenação e subordinação. Mas antes de estudar esse assunto, é importante que nós compreendamos alguns conceitos básicos. Esses conceitos, eles são importantes para que a gente comece a compreender melhor a sintaxe da língua portuguesa. A sintaxe é a parte da gramática que estuda as relações que as palavras estabelecem entre si e também que as frases estabelecem entre si no discurso, tá certo? Então a gente vai na videoaula de hoje compreender o que seja uma frase, uma oração e um período. Compreendendo esses conceitos, nós vamos entender melhor o período composto por coordenação e subordinação, que será assunto das próximas videoaulas. Então, gente, de olho aqui no monitor, vamos entender o que é uma frase, uma oração e um período. Qual é o conceito que eu estou trazendo para vocês de frase? O conceito é o seguinte: frase é um enunciado de sentido completo, formado por uma ou mais palavras, marcado por uma inicial maiúscula e finalizado por uma pontuação específica, que pode ser ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e reticência, e também podendo ou não ter verbo. É importante que vocês compreendam isso. A frase ela pode ou não ter verbo, O importante da frase é que ela tenha um sentido completo. Ela transmita uma informação que o receptor, o interlocutor, possa entender o que está sendo transmitido e haja assim uma comunicação entre emissor e receptor, ou entre. Repetindo para vocês, frase é um enunciado, é uma construção linguística de sentido completo, formado por uma ou mais palavras. É importante também entender isso. A frase ela pode ser formada por uma só palavra ou por um conjunto de palavras, marcado por uma inicial maiúscula. As frases elas começam com inicial maiúscula e terminam com uma pontuação específica, que pode ser o ponto final de interrogação, de exclamação, reticência, e podendo ter ou não verbo. Esse é o conceito. Então vamos ver na prática alguns exemplos de frase para vocês entenderem melhor o assunto. Primeiro exemplo que eu estou trazendo para vocês: socorro. Nós temos aqui uma construção linguística formada por uma só palavra, a palavra socorro, que vem aí marcada por um sinal de exclamação. Então, quando alguém diz socorro, essa palavra ela transmite uma informação. Alguém está pedindo ajuda. Então, as pessoas vão entender o que é que está sendo comunicado. Vai ter um sentido. Daí nós temos uma frase. Outro exemplo: que legal. São duas palavras, expressando aí também um sentido. Então é uma frase. Que dia lindo. Parabéns. Quanta bagunça. Tenho muito a fazer. Então observe que estes exemplos todos são exemplos de frase. É um enunciado que transmite uma informação de sentido completo, onde o receptor ou o interlocutor vai entender o que está sendo comunicado. E está aí marcado por um sinal de pontuação. Então você tem aí, certo, uma frase. Não esqueçam que a frase ela pode ter
o não verbo, né? No caso aqui das primeiras frases, nós temos frases sem verbo, né? Socorro, que legal, que dia lindo, parabéns, quanta bagunça. Não temos verbo nessas construções. Mas na última, tenho muito a fazer. Aparece aqui o verbo ter e o verbo fazer, né? Então, nós temos aí uma frase. Tem verbo? Tem, mas é uma frase. Por quê? Porque está transmitindo uma informação com sentido completo. Tá certo? Agora vamos entender o que é uma oração. Eu espero que com essa explicação vocês consigam entender o que é uma frase, né? Agora vamos entender o que é uma oração. Conceito. Conceito que eu estou trazendo para vocês, a definição. Oração é a frase que apresenta verbo ou locução verbal. Repetindo, oração é a frase que apresenta verbo ou locução verbal, né? E você já sabe o que é uma locução verbal. É uma construção, né, onde nós temos aí dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal, que geralmente vem no gerúndio, no infinitivo ou no particípio, que são as formas nominais do verbo, né, e que tem o valor de um só verbo. Então, é uma locução verbal. Então, a oração é uma frase que contém verbo ou uma locução verbal e é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado. A frase ela é caracterizada, né, a oração, melhor dizendo, ela é caracterizada principalmente pela presença de um predicado. Ok? Então, entendam, oração é uma frase que contém verbo ou locução verbal e que se caracteriza sintaticamente pela presença de um predicado. Vejamos agora alguns exemplos de oração que eu estou trazendo para vocês. Primeiro, corra. Observe que essa construção é formada por uma só palavra. E esta palavra é um verbo, o verbo correr. Corra. Então nós temos aqui o exemplo de uma frase que é uma oração. Por quê? Porque apresenta um verbo. Ela é formada por um verbo. Um verbo que está expressando um sentido completo naquele contexto que ele foi empregado. Então aí nós temos uma frase que é uma oração. Então corra, podemos dizer que é uma oração. Outro exemplo, socorro. Eu preciso de ajuda. Eu destaquei aqui, né, a forma verbal preciso, né, do verbo precisar, para mostrar para vocês que aí nós temos uma frase que contém uma oração. Então nós temos aqui uma oração por apresentar o verbo precisar, né? Eu vou saber quantas orações tem numa construção linguística ou numa frase, né, dependendo da quantidade de verbos ou locuções verbais que esta frase está trazendo. Nesse caso aqui, eu só tenho um verbo, o verbo precisar, portanto aqui eu tenho uma oração. Socorro, eu preciso de ajuda. Vejamos o segundo exemplo. Esses doces parecem muito gostosos. Então aparece aqui o verbo parecer na forma parecem. Então se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Então aqui eu tenho um exemplo de mais uma oração por apresentar o verbo parecer, na forma parece. Outro exemplo, chove muito no inverno. Olha aí o verbo chover aparecendo. Então nós temos aqui mais, né, exemplo de orações. Então temos aqui mais uma oração. Chove muito no inverno. Verbo chover. E agora eu tenho aqui um outro exemplo, o último. Este assunto já foi falado na reunião. Observe que eu destaquei, a construção foi falada. Por quê? Porque aqui nós temos dois verbos que estão juntinhos formando uma locução verbal, né? O verbo foi, que é um verbo auxiliar, e o verbo falado, que é do verbo falar, que está certo no particípio. Então aí eu tenho uma locução verbal. Se eu tenho uma locução verbal, eu tenho na frase uma oração. Portanto,
Este exemplo também é exemplo de uma oração. Então, todas essas frases que eu tenho aqui são orações, porque elas contêm verbo, ok? Bem, espero que vocês tenham entendido o que é uma frase e o que é uma oração. E aí, vendo o conceito de frase e o conceito de oração, a gente pode dizer que toda oração ela é uma frase. Porém, nem toda frase é uma oração. Ah, professor, mas eu não entendi nada. Vou trocar em miúdos, né? Vou tornar a reexplicar. Quando eu digo que toda oração é uma frase, né? É porque toda oração é um enunciado, certo? Que tem um sentido completo. É marcado, né? É um enunciado marcado com inicial maiúscula e com um final com a pontuação específica. Então você tem ali uma frase. Porém, nem toda frase é uma oração, porque uma frase, para ser oração, ela precisa conter o quê? Verbo. Isso mesmo. Uma frase, para ser oração, ela precisa conter verbo. É por isso que eu digo que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Pois bem, vejamos agora o que é um período, né? Vejamos agora o que é um período, entendendo o que é um período. Período é uma frase, também é uma frase, formada por uma ou mais orações, podendo ser classificado como simples ou composto. Então, o período, ele também é uma frase, né? Uma frase que pode ter uma ou mais orações, certo? Se tiver apenas uma oração, aparecer apenas um verbo na frase, nós temos uma oração absoluta e temos um período classificado como simples. Se nós tivermos mais de uma oração, nós vamos ter aí um período composto, tá certo? Então a definição mais simples de período, né, seria essa: período é uma frase que contém uma oração ou mais de uma oração, certo? Podendo ser simples ou composto. Pois bem, alguns exemplos de período que eu estou trazendo para vocês. Primeiro, quero aquelas rosas. Olha aqui o verbo querer na forma quero, né? Portanto, aqui aparecendo uma oração nessa construção. Se aparece apenas uma oração, eu tenho um período que? Simples. É claro, só tem uma oração, período simples. Segundo exemplo, cheguei, jantei e fui dormir. Observe que eu destaquei, né? Eu estou destacando os verbos, destacando as formas verbais que aparecem nas frases, justamente para a gente perceber a presença das orações. Então eu tenho aqui, cheguei, jantei e fui dormir. Quantas orações eu tenho nesse período? Eu tenho 3 orações. Eu tenho a oração, né, cheguei, a oração jantei e a oração fui dormir. Aí você me pergunta, professor, mas fui dormir são 2 verbos? Sim, é uma locução verbal, onde fui é o verbo auxiliar e dormir é o verbo principal no infinitivo, né? São 2 verbos com a função de um. Então nós temos aí uma locução verbal. Portanto, na construção linguística, eu tenho 3 orações. Se eu tenho 3 orações, eu vou ter um período composto. Isso mesmo, período composto. Vejamos outro exemplo. Os dias de verão são muito longos. Olha aqui que está destacado, né, o verbo ser na forma são. Eu só tenho este verbo nessa construção. Se eu só tenho esse verbo, eu vou ter um período simples. Isso mesmo, período simples. E o último exemplo. Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Quantos verbos, quantas orações eu tenho nesse período? Então observe, Mariana me ligou. Eu tenho a presença do verbo ligar, na forma ligou. Tenho a presença do verbo dizer e tenho a presença do verbo vir, na forma virá.
Então eu tenho 3 verbos. Portanto, eu tenho 3 orações na construção linguística, na frase. Ora, se eu tenho essas 3 orações, eu tenho um período o quê? Um período composto. Beleza, maravilha, é isso mesmo. Período composto. Então, entendendo o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período, né? Através do conceito e dos exemplos, para que nas próximas videoaulas a gente consiga entender melhor o que é um período composto por coordenação e o que é um período composto por subordinação. Então é isso, galerinha. Vocês vão ter essa videoaula, certo? Disponível no meu canal, no YouTube. É importante que vocês visitem o canal, que vocês possam deixar o like de vocês, possam se inscrever e compartilhar a nossa videoaula, né? E para finalizar, eu deixo aqui para vocês uma atividade com 4 questões. A primeira, eu estou pedindo para vocês explicarem o que é frase, oração e período e dar um exemplo de frase, de oração e de período. A segunda questão, eu estou pedindo para vocês escreverem a diferença entre um período simples e um período composto e dar exemplo de cada um dos tipos, período simples e período composto. A terceira questão, eu estou pedindo para vocês analisarem as frases seguintes e identificarem as que também são orações. Quer dizer, são frases, mas também são orações. Quais delas? Quais são essas frases? A. Parabéns por tudo. B. Será que ele vem hoje? C. Eu quero. D. Agora, por favor. Então vocês vão marcar aquelas frases que também são orações. Vocês vão identificar aquelas frases que também são orações. Ok. E a quarta e última questão da atividade diz o seguinte: indique por quantas orações são formados os seguintes períodos e classifique-os. Ou seja, em cada exemplo desse, você vai dizer quantas orações aparecem no período. E depois vão fazer a classificação, se o período é simples ou se ele é composto. É claro que se aparecer somente uma oração, vai ser um período simples. Se aparecer mais de uma oração, vai ser um período composto. Então é isso, galerinha. Espero ter contribuído, né, com o aprendizado de vocês e com esses conceitos que são tão importantes para a continuação dos nossos estudos futuros, né? Que Deus abençoe a todos e até a próxima videoaula.